Quando eu tinha apenas 13 anos, descobri que os monstros não vivem debaixo da cama, mas podem estar sentados à sua mesa de jantar, dividindo o mesmo pão que você. Meu nome é Margarida Silva, mas todos me chamam de Vovó Margot. Esta é a história de como meus 3 irmãos, aqueles que deveriam me proteger, destruíram minha infância com suas mãos cruéis, e como eu lutei para sobreviver à dor que eles me causaram. Hoje, aos 73 anos, carrego essas cicatrizes no coração, mas também a força de quem se recusou a ser quebrada. Se você está me ouvindo agora, por favor, deixe um like neste vídeo e escreva Força Margot nos comentários. Sua voz me dá coragem para abrir esse baú de memórias que ainda sangra, e quero saber que você está comigo nessa jornada. Vamos começar. Eu nasci numa cidadezinha simples nos arredores de Belém do Pará, onde o calor úmido grudava na pele e o cheiro do rio. Tocantins misturava-se com o aroma das mangueiras no quintal. Era uma vida humilde, numa casa de 3 quartos com paredes de madeira que rangiam à noite. Meu pai, João, era caminhoneiro, um homem de mãos calejadas que passava semanas na estrada, entregando cargas pelo interior do Brasil. Ele era meu herói. Sempre voltava com balas de tamarindo no bolso e um sorriso que me fazia sentir a menina mais amada do mundo. Minha mãe, Dona Clara, era costureira, remendando roupas para as madames da cidade, sempre com linhas e agulhas espalhadas pela sala. Nosso quintal vivia cheio de varais, lençóis balançando ao vento como fantasmas brancos. Eu era a caçula, a única menina depois de 3 irmãos. Tomás, o mais velho, com 19 anos, Eduardo, de 17, e Jaime, de 15. Para meu pai, ter uma filha depois de 3 meninos era uma bênção divina. Ele me chamava de minha princesinha. Me carregava no colo mesmo quando eu já era grande demais e prometia me proteger de tudo. Mas ele não estava lá quando o inferno começou. Tudo mudou numa tarde sufocante, quando o sol queimava as telhas de zinco e o silêncio da casa parecia um aviso. Minha mãe tinha saído para entregar roupas a uma cliente, deixando-me sozinha com meus irmãos. "Cuida da casa, Margarida", ela disse, com aquele tom distraído de quem já repetiu a frase 1000 vezes. Eu estava na pia da cozinha, lavando pratos, o sabão escorrendo pelos pulsos, quando senti um vulto atrás de mim. Era Tomás, o mais velho, com um sorriso torto que nunca tinha aparecido antes. Ele se aproximou, tão perto que senti seu hálito quente no meu pescoço. "Você tá crescendo, Margot", ele disse, a voz baixa, quase um sussurro, que fez meu corpo gelar. Tentei me afastar, mas ele segurou meu braço com força, os dedos cravando na minha pele. "O que tá fazendo, Tomás?" Perguntei, o coração disparado, o medo subindo como bile. "Para, eu tô lavando a louça." Foi então que Eduardo entrou na cozinha, e por um segundo, achei que ele ia me defender, brigar com Tomás, como irmãos fazem. Mas o olhar dele, frio e vazio, me disse o contrário. Jaime apareceu logo depois, encostado no batente da porta, com um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto. "Mãe só volta à noite", disse Eduardo, com uma calma que me fez querer gritar. "Ninguém vai saber." O que aconteceu naquela cozinha não foi só uma traição, foi uma execução. Meus irmãos, os mesmos que brincavam comigo no quintal, que me ensinavam a andar de bicicleta, que dividiam o bolo de milho da mamãe, tornaram-se predadores. Tomás liderava, sempre o mandão, enquanto Eduardo e Jaime seguiam, como se fosse um jogo doentio. O pior? Tomás ria enquanto eu chorava, zombando das minhas súplicas. "Para de chorar, sua fraca! Você acha que alguém vai te salvar?" Ele cuspiu, as palavras cortando mais fundo que suas mãos. Jaime, o mais novo, pegou uma câmera Polaroid velha que ele tinha roubado de um vizinho e tirou fotos, rindo como se fosse uma brincadeira. "Se você contar para alguém, mostro isso para todo mundo. Vão dizer que você quis." Ele ameaçou, balançando a foto na minha cara. Eu me encolhi no chão,
Os pratos ainda sujos na pia, meu corpo tremendo, minha alma despedaçada. Quando terminaram, me deixaram ali, como se eu fosse lixo, e saíram rindo, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei no chão por quase 1 hora, incapaz de me mover, as lágrimas misturando-se com a sujeira do piso. Quando consegui me levantar, corri para o banheiro, esfreguei a pele até sangrar, como se pudesse apagar o que fizeram. A água quente acabou, mas a sensação de sujeira não. Quando minha mãe voltou, fingi que estava tudo bem, o que foi a coisa mais difícil que já fiz. "Tá tudo bem, Margarida?" Ela perguntou, notando meus olhos inchados. "Tá, mãe, só uma dor de cabeça." Menti, engolindo o choro. Naquela noite, tranquei a porta do meu quarto e arrastei a cômoda contra ela, mas não adiantou. Na manhã seguinte, quando mamãe saiu para o mercado, Tomás forçou a porta, empurrando a cômoda como se fosse papel. "Não adianta se trancar, sua boba," ele disse, com Eduardo e Jaime atrás como sombras. "Essa casa também é nossa." E assim começou meu pesadelo. Cada ausência do meu pai, cada saída da minha mãe era uma sentença. Eles sabiam exatamente quando atacar. Sabiam que às terças e quintas minha mãe entregava roupas e ficava conversando com as vizinhas até tarde. Sabiam que aos sábados ela ia à feira e demorava pelo menos 2 horas. Sabiam que meu pai só voltava depois de semanas na estrada. O abuso virou rotina, cada vez mais violento, mais cruel. Tomás começou a trazer um amigo, Carlos, um sujeito encrenqueiro que morava na rua de trás. Ele não participava, mas ficava na porta, rindo, como se fosse um espetáculo. "Olha só, a princesinha do papai!" Ele zombava, enquanto eu tentava me esconder dentro de mim mesma. Uma vez, Carlos jogou uma moeda no chão e disse: "Isso é pelo show, Margot. Não decepciona." Aquilo me fez sentir menos que humana, como se eu fosse um objeto, um brinquedo quebrado. Eu mudei. A menina falante, que adorava dançar forró no quintal e sonhava em ser professora, virou uma sombra. Parei de comer direito, meu rosto ficou encovado, olheiras escuras marcavam meus olhos. Na escola, minhas notas despencaram. Eu, que sempre tirava 10 em redação, comecei a entregar provas em branco. Minha professora, Dona Lúcia, perguntou: "O que está acontecendo, Margarida? Você era tão aplicada." Quis tanto contar a verdade, mas as palavras de Jaime ecoavam na minha cabeça. "Ninguém vai acreditar em você. Vão dizer que você é mentirosa, que você quis." E eu mesma comecei a duvidar. Será que fiz algo para provocar? Será que era minha culpa? Essas perguntas me torturavam dia e noite. Fora de casa, as coisas pioraram. Dona Rosa, a vizinha fofoqueira, começou a espalhar boatos. Ela viu meus irmãos saindo de casa com risadas estranhas e me olhou com desprezo, como se eu fosse culpada. "Essa menina tá ficando saidinha," ela disse à minha mãe, com aquele tom venenoso que as fofoqueiras têm. "Vi ela conversando com uns meninos mais velhos na esquina. Cuidado, Clara." Minha mãe, que confiava em Dona Rosa, começou a me olhar diferente, com desconfiança. Uma noite, ela me puxou pelo braço e perguntou: "É verdade, Margarida? Tá andando com esses moleques da rua?" "Não, mãe, eu juro!" respondi, com lágrimas nos olhos. Mas ela não acreditou. "Se comporta, menina, ou vai manchar o nome da família." Aquilo foi como um tapa. Minha própria mãe, a pessoa que deveria me proteger, estava contra mim por causa das mentiras de uma vizinha enxerida. Minha melhor amiga, Sara, que sabia de tudo porque viu a Polaroid que Jaime mostrou a ela, também me virou as costas. Um dia, na escola, ela me chamou de canto e disse: "Por que você deixou eles tirarem foto? Tá querendo chamar atenção?" Eu fiquei sem chão. Sara, que dividia comigo os segredos de criança, que ria comigo nas festas juninas, agora me julgava. Ela espalhou na escola que eu era fácil e os outros alunos começaram a cochichar pelos corredores. "Olha a Margarida, a que se mete com os irmãos", diziam, achando que eu não ouvia. Cada palavra era um punhal, cada olhar uma humilhação.
Tentei me esconder. Cortei o cabelo curto, comecei a usar roupas largas, velhas, qualquer coisa para não chamar atenção. Mas nada adiantava. O pior veio numa tarde em que minha mãe encontrou a Polaroid escondida no quarto de Tomás. Eu estava no quintal, tentando respirar, quando ela veio com a foto na mão, o rosto vermelho de raiva. "O que é isso, Margarida?" Ela gritou, balançando a foto na minha frente. "Você posou para isso? Tá querendo ser o quê, menina?" Antes que eu pudesse explicar, ela me deu um tapa, o primeiro que recebi dela na vida. "Você tá envergonhando essa família." Ela berrou enquanto Tomás, do canto da sala, sorria, como se tivesse vencido. Eu não consegui falar, só chorei, sentindo o peso da injustiça me esmagar. Minha mãe acreditou nos meus irmãos, acreditou na mentira que eles plantaram, e eu me senti mais sozinha do que nunca. Tentei buscar ajuda. Fui à igreja, onde o padre Miguel, um homem que todos respeitavam, dava conselhos às famílias. Contei a ele, com a voz tremendo, o que meus irmãos faziam. Esperei que ele me abraçasse, que dissesse que ia me proteger. Mas ele franziu a testa e disse: "Margarida, você deve ter entendido errado. Seus irmãos são bons meninos. Perdoe, filha, o perdão é o caminho de Deus." Ele me mandou rezar 10 ave-marias e voltar para casa. Saí da igreja com o coração em pedaços, sentindo que até Deus tinha me abandonado. O padre, a pessoa que deveria me acolher, jogou minha dor no lixo, como se eu fosse uma criança inventando histórias. Os abusos continuaram, cada vez mais brutais. Tomás começou a me ameaçar com uma faca de cozinha, dizendo que, se eu contasse a alguém, ele cortaria meu rosto para ninguém mais me querer. Eduardo, que antes hesitava, agora participava com uma frieza que me dava arrepios. Jaime, o mais novo, parecia dividido, mas nunca me defendeu. Uma vez ele sussurrou: "Desculpa, Margot", enquanto saía do quarto, mas no dia seguinte estava lá de novo, seguindo as ordens de Tomás. A casa, que antes era meu refúgio, virou uma prisão. Eu vivia contando os minutos até meu pai voltar, porque quando ele estava em casa, meus irmãos não se aproximavam. Ele era meu escudo, meu porto seguro, mas ele estava cada vez menos presente. Eu parei de sorrir, parei de sonhar. Minha vida era uma sombra, um ciclo de medo e silêncio. A escola virou um inferno, com os cochichos de Sara e seus amigos me perseguindo. Dona Rosa espalhava mais fofocas, dizendo às vizinhas que eu era estragada, que minha mãe não sabia criar filha. Minha mãe, cada vez mais distante, parecia acreditar nelas. Eu me sentia uma estranha na minha própria casa, na minha própria pele. O único alívio era pensar no meu pai, no dia em que ele voltaria e me salvaria. Mas, enquanto ele estava na estrada, eu era uma presa e meus irmãos eram os caçadores. Se você chegou até aqui, se sentiu a dor e a raiva que carrego, por favor, deixe um like e escreva "Força, Margot" nos comentários. Sua força me ajuda a continuar, a transformar essa dor em algo que possa inspirar outros. Esse foi o começo do meu pesadelo, mas também o começo da minha luta. No próximo capítulo, vou contar como tudo explodiu, como meu pai descobriu a verdade e como o mundo que eu conhecia desabou. Até lá, fiquem comigo. Cada vez que meu pai saía para a estrada, minha casa se transformava numa jaula e eu, uma prisioneira dos meus próprios irmãos. Meu nome é Margarida Silva, a vovó Margot, e esta é a continuação da história que carrego como uma ferida aberta, uma história de traição, dor e uma raiva que ainda queima dentro de mim. O que meus irmãos fizeram não foi apenas roubar minha infância, mas transformar cada canto da nossa casa num palco de horrores. Enquanto o mundo lá fora seguia indiferente, eu afundava num pesadelo onde ninguém ouvia meus gritos. Vamos mergulhar mais fundo nessa escuridão, mas aviso: o que vem a seguir vai fazer seu sangue ferver. Os abusos não pararam depois daquela primeira tarde na cozinha. Pelo contrário, eles ficaram mais ousados, mais cruéis, como se minha dor fosse um troféu para eles. Tomás, o líder, planejava tudo com uma frieza que me dava náuseas.
Ele sabia exatamente os horários da minha mãe. Às terças e quintas, ela saía para entregar roupas e ficava horas conversando com as clientes. Aos sábados, ia à feira, demorando o suficiente para que a casa se tornasse o território deles. Meu pai, João, passava semanas fora, dirigindo seu caminhão pelas estradas do Pará, e cada ausência dele era um convite para o inferno. Eduardo, que antes hesitava, agora agia com uma crueldade que rivalizava com a de Tomás. Jaime, o caçula, parecia preso entre o medo e a lealdade aos irmãos, mas nunca me defendeu. Eles se revezavam, um vigiando a porta enquanto os outros... Não consigo nem completar a frase. Cada toque, cada risada deles, cada ameaça era como uma faca rasgando minha alma. Tomás começou a trazer Carlos, aquele amigo encrenqueiro, com mais frequência. Ele não participava dos abusos, mas se sentava na sala, fumando um cigarro, rindo como se estivesse assistindo a um show. Vai, Margot, chora mais alto, ninguém tá ouvindo. Ele zombava, jogando a fumaça na minha direção. Uma vez, ele pegou a Polaroid de Jaime e tirou uma foto minha, encolhida no canto do quarto, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Essa vai pro álbum de família, ele disse, rindo tão alto que os vizinhos devem ter ouvido. Aquilo me fazia sentir menos que humana, como se eu fosse um animal numa arena, exposta para a diversão deles. Tomás dava dinheiro a Jaime para mantê-lo calado, notas amassadas que ele tirava do bolso com um sorriso sádico. Compra um doce, moleque, mas fica de boca fechada, ele dizia, enquanto Jaime abaixava a cabeça, envergonhado, mas obediente. Eu tentei resistir, tentei lutar, mas era inútil. Uma tarde, quando tentei correr para o quintal, Tomás me agarrou pelos cabelos e me jogou contra a parede. Você acha que pode fugir de mim, sua ingrata? Ele gritou, o rosto tão perto do meu que eu sentia o calor da sua raiva. Essa casa é minha, e você faz o que eu mando. Eduardo, que estava na porta, riu, como se minha humilhação fosse uma piada. Jaime, segurando a câmera, murmurou algo, mas não se mexeu. Eu gritei, implorei, mas a casa estava vazia, e o som do rádio na vizinhança abafava tudo. Quando terminaram, Tomás jogou uma moeda no chão, igual a Carlos fazia. Para sua atuação, princesinha, ele disse antes de sair com os outros, me deixando ali, quebrada, no chão frio da sala. A escola, que antes era meu refúgio, virou outro campo de batalha. Sara, minha suposta melhor amiga, espalhou a história da Polaroid por aí, distorcendo tudo. A Margarida tá se exibindo para os irmãos dela, ela dizia aos colegas, com um sorriso cruel. Os outros alunos me apontavam nos corredores, cochichando coisas como: olha a menina que deixa os irmãos fazerem o que querem. Eu tentava me esconder, ficava no fundo da sala, evitava os intervalos, mas os olhares e risadinhas me perseguiam. Um dia, um grupo de meninos mais velhos me cercou no pátio e jogou uma foto rasgada da Polaroid no chão, rindo. Você gosta de posar, né, Margarida? Eu peguei a foto e corri, chorando, até o banheiro, onde queimei o pedaço de papel na pia, rezando para que ninguém mais visse. Mas o dano estava feito. A cidade inteira parecia saber, e ninguém fazia nada. Dona Rosa, a vizinha fofoqueira, piorava tudo. Ela ia à nossa casa quase todos os dias, tomando café com minha mãe e destilando seu veneno. Clara, você precisa controlar essa menina, ela dizia, com aquele tom falso de preocupação. Tá todo mundo comentando que a Margarida anda com má companhia, que tá ficando saidinha demais. Minha mãe, que já estava desconfiada por causa das mentiras dos meus irmãos, começou a me tratar como se eu fosse a culpada. Uma noite, ela me chamou na sala e disse: se você tá fazendo coisas erradas, Margarida, é melhor confessar agora. Não vou deixar você envergonhar essa família. Eu tentei negar, juro que tentei, mas minha voz saiu fraca, sufocada pelas lágrimas. Não é verdade, mãe. Foi tudo o que consegui dizer. Ela balançou a cabeça, decepcionada, e saiu. Aquilo partiu meu coração. Minha própria mãe, a mulher que me deu a vida, acreditava nas fofocas de uma vizinha em vez de mim.
Desesperada, procurei o Padre Miguel novamente. Pensei que depois de meses ele poderia me ouvir de verdade. Sentei no confessionário com o coração na garganta e contei tudo outra vez, cada detalhe horrível. Mas ele me interrompeu, com um suspiro impaciente. Margarida, você está confundindo as coisas. Seus irmãos são de boa família, não fariam isso. Você precisa parar de inventar histórias e buscar o perdão de Deus. Ele me mandou rezar 20 ave-marias e fazer jejum por um dia, como se minha dor fosse um pecado. Saí da igreja tremendo de raiva, sentindo que o mundo inteiro estava contra mim. Até o homem que representava Deus na terra me virou as costas, jogando minha verdade no lixo, como se fosse uma fantasia de criança. Meu corpo começou a ceder. Eu não comia, não dormia, vivia com dores que não explicava. Minha pele ficou pálida, meus cabelos caíam em tufos. Na escola, Dona Lúcia, minha professora, tentou conversar comigo de novo. Margarida, você tá diferente. Conta pra mim o que tá te machucando. Eu quis gritar a verdade, quis implorar por ajuda, mas as palavras de Jaime ecoavam. Ninguém vai acreditar em você. E eu acreditava nisso. Como contar que meus próprios irmãos, minha carne e sangue, eram meus algozes? Como explicar que a casa onde cresci era agora um lugar de terror? Eu só abaixei a cabeça e murmurei. Tá tudo bem, professora. Mas nada estava bem. O ápice da crueldade veio numa tarde que nunca vou esquecer. Minha mãe tinha saído para a feira e eu estava no quarto tentando me trancar. Tomás arrombou a porta com um chute, a cômoda voando como se fosse de papel. Eduardo e Jaime entraram atrás, mas dessa vez havia algo diferente nos olhos de Tomás. Uma raiva ainda mais sombria. Ele segurou uma faca de cozinha, a mesma que minha mãe usava para cortar carne, e encostou a lâmina no meu pescoço. Se você abrir a boca para o papai, eu te corto pedaço por pedaço, ele sussurrou, os olhos brilhando de ódio. O abuso daquela tarde foi o mais violento de todos. Eles não se contentaram em me machucar, queriam me destruir. Carlos estava lá, como sempre, rindo e batendo palmas, como se fosse um circo. Quando terminaram, eu estava sangrando, o corpo tão machucado que mal conseguia me mover. Tomás jogou a faca no chão e disse: Se limpa, Margot, e não esquece, se contar, a cidade inteira vai ver suas fotos. Eu desmaiei no quarto, o mundo girando em preto. Quando acordei, estava no chão, cercada por manchas de sangue. Não era só meu período, era algo pior, uma dor que rasgava meu corpo por dentro. Tentei me arrastar até o banheiro, mas não tinha forças. Jaime me encontrou assim, e pela primeira vez, vi pânico nos olhos dele. Eduardo, Tomás, ele gritou. Acho que dessa vez a gente foi longe demais. Eles me carregaram para a cama, limparam o quarto às pressas, trocaram minhas roupas, como se pudessem apagar o crime. Se alguém descobrir, estamos ferrados, disse Tomás, com a voz tremendo, não de culpa, mas de medo de serem pegos. Vamos dizer que ela caiu da escada dos fundos. Eu fiquei ali, sangrando, rezando para que a dor me levasse, para que tudo acabasse. Naquela noite, por um milagre que agradeço até hoje, meu pai voltou mais cedo da estrada. Ele deveria chegar só no dia seguinte, mas terminou a entrega antes do previsto. Lembro dele entrando no quarto, no escuro, para me dar um beijo de boa noite, como sempre fazia. Quando acendeu a luz, viu o sangue nas cobertas. Meu Deus, Margarida, o que aconteceu? Ele gritou, me sacudindo com cuidado. Sua mão tocou o lençol molhado e o pavor tomou conta do seu rosto. Clara, vem aqui agora! Ele chamou, a voz cheia de desespero. Eu abri os olhos com dificuldade, vi meu herói com lágrimas nos olhos e só consegui sussurrar. Pai, me ajuda. Antes de desmaiar novamente, vi o terror nos olhos dos meus irmãos que apareceram na porta do quarto.
Eles sabiam que dessa vez não havia como esconder. No hospital, o caos tomou conta. Cheguei quase sem vida, a pressão baixa, o corpo fraco por causa do sangue que perdi. As vozes dos médicos pareciam distantes, falando coisas que eu não entendia, mas uma frase ficou gravada na minha memória. Essa menina sofreu abusos sexuais repetidos e violentos. Precisamos chamar a polícia agora. Meu pai, sempre tão calmo, perdeu o controle. Ele gritava, quebrava cadeiras, precisava de 4 enfermeiros para segurá-lo. Quem fez isso com minha filha? Ele berrava, a voz rasgando o ar. Minha mãe, num canto, chorava como uma criança assustada, balançando o corpo como se não pudesse processar a verdade. Enquanto os médicos tentavam me salvar, uma assistente social, Dona Ana, veio até minha cama. Ela tinha olhos gentis, mas firmes. Margarida, sou eu quem vai te ajudar agora. Você pode me contar quem fez isso? Eu olhei para meu pai, destruído, encostado na parede, as mãos tremendo. Olhei para minha mãe, que parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Como eu podia contar a verdade? Como podia destruir minha família ainda mais? Eu menti. Foi um grupo de caras, sussurrei, a voz fraca. Na volta da escola. Não sei quem eram. Eram de fora. A mentira saiu quase sem pensar, um reflexo do medo que me consumia. Dona Ana apertou minha mão, mas seus olhos diziam que ela sabia que eu estava escondendo algo. Meu pai, com lágrimas escorrendo, prometeu. Vou encontrar esses desgraçados, Margarida. Nem que eu vire essa cidade de cabeça para baixo. Mas a verdade estava mais perto do que ele imaginava, morando sob o mesmo teto, dividindo a mesma mesa. Passei uma semana no hospital. Tive que fazer uma cirurgia de emergência. O médico disse que os danos internos eram tão graves que eu quase perdi o útero aos 13 anos. Talvez nunca pudesse ter filhos. Meus pais ficaram ao meu lado dia e noite, revezando-se na cadeira ao lado da cama. Meu pai segurava minha mão enquanto eu dormia, o rosto marcado por olheiras profundas, a barba por fazer. Minha mãe mal falava, só chorava em silêncio. Meus irmãos não apareceram nenhuma vez. A polícia veio várias vezes, fazendo as mesmas perguntas, e eu dava as mesmas respostas vagas. Não sei descrever eles. Não sei de onde vieram. Os policiais trocavam olhares desconfiados, sabiam que eu escondia algo. Filha, você precisa nos ajudar, disse um detetive de cabelos grisalhos. Se não contar a verdade, esses homens podem fazer o mesmo com outras meninas. Aquilo me atormentava. E se meus irmãos machucassem outras garotas? Mas como eu podia destruir minha família, fazer meu pai perder não só a filha, mas também os 3 filhos? Uma noite, enquanto meus pais estavam fora do quarto, recebi uma visita inesperada. A porta abriu devagar e Jaime entrou, pálido, magro, com olheiras que pareciam espelhos das minhas. Ele parecia um fantasma do menino que eu conhecia. Margarida, por favor, ele começou, a voz tremendo, as mãos levantadas como se eu fosse gritar. Eu só vim dizer que... Me desculpa. Eu juro que não queria. Lágrimas escorriam pelo rosto dele, mas eu não sentia pena, só raiva. Eles me obrigaram, Margot. Tomás disse que, se eu não participasse, eles iam me bater, me chamar de covarde. Eu fiquei em silêncio, olhando para aquele menino que era meu irmão, mas também meu carrasco. Sai daqui, foi tudo que disse. Antes que o papai volte. Ele hesitou, depois saiu, deixando um vazio ainda maior dentro de mim. Quando saí do hospital, voltei para uma casa que não parecia mais minha. Meu pai tinha pintado meu quarto de azul, minha cor favorita, e colocado uma fechadura nova na porta. Ninguém entra aqui sem sua permissão, princesinha, ele disse, me entregando a chave com um olhar solene. Mas a fechadura não podia trancar o medo, nem apagar as memórias.
Meus irmãos evitavam me olhar, saíam cedo e voltavam tarde. Minha mãe tentava agir como se nada tivesse acontecido, fazendo meus pratos favoritos, penteando meu cabelo como quando eu era pequena. Mas havia algo quebrado entre nós, algo que eu não sabia se poderia ser consertado. Dona Rosa, a vizinha, continuou espalhando veneno, dizendo às pessoas que eu tinha provocado o ataque, que eu era uma menina problema. Minha mãe, em vez de me defender, parecia acreditar nela, me vigiando como se eu fosse a culpada. Cada olhar dela era uma nova ferida. O pior de tudo, meu pai começou a desconfiar. Ele notava as atitudes estranhas dos meus irmãos, a forma como eles evitavam seus olhos, como Tomás ficava agressivo quando questionado. Uma noite, ouvi ele gritando com minha mãe no quarto deles. "Tem algo errado, Clara. Esses meninos não estão normais. Você não vê? Eles sabem de algo." Minha mãe tentou acalmá-lo, mas sua voz tremia. "Você tá louco, João. São seus filhos." Meu pai bateu a porta e disse: "Vou descobrir a verdade, nem que seja a última coisa que eu faça." Eu fechei os olhos, rezando para que ele nunca descobrisse, mas sabendo, no fundo, que a verdade estava vindo como uma tempestade que ninguém poderia parar. Se você sentiu a raiva, a dor e a injustiça que marcaram minha vida, por favor, deixe um like e comente "Justiça para Margot" nos comentários. Se você quer que essa história continue a inspirar e dar voz a quem sofre em silêncio, inscreva-se no canal e ative o sininho. Sua força me ajuda a seguir em frente. No próximo capítulo, contarei como a verdade explodiu, como meu pai enfrentou meus irmãos e como nossa família desabou. Fiquem comigo. A verdade, quando finalmente veio à tona, não trouxe alívio, mas uma explosão que despedaçou nossa família como uma tempestade arranca uma árvore pela raiz. Meu nome é Margarida Silva, a vovó Margot, e esta é a última parte da minha história, onde a raiva, a dor e a traição colidiram, mas também onde encontrei força para me reerguer. Meus irmãos, Tomás, Eduardo e Jaime, roubaram minha infância, e a cidade, com suas fofocas cruéis, tentou roubar minha voz. Mas eu lutei, e hoje conto essa história para mostrar que, mesmo nas profundezas do inferno, há um caminho para a luz. Prepare-se, porque o que vem a seguir é uma batalha de fúria, justiça e redenção. E cada palavra vai fazer seu coração pulsar com indignação. No hospital, quando os médicos confirmaram que eu sofrera abusos repetidos e violentos, meu pai, João, transformou-se em algo que eu nunca tinha visto. Ele sempre foi um homem calmo, de risada fácil, que carregava balas de tamarindo no bolso para me fazer sorrir. Mas, naquela noite, ele era puro fogo. "Quem fez isso com minha filha?" Ele gritava, enquanto enfermeiros tentavam segurá-lo. Ele jogou uma cadeira contra a parede, o som ecoando como um trovão. Minha mãe, Clara, chorava num canto, balançando o corpo como se quisesse desaparecer. Eu, deitada na cama do hospital, com tubos no braço e uma dor que rasgava meu corpo, só conseguia olhar para ele, meu herói, e sentir um vazio que não explicava. A assistente social, Dona Ana, voltou ao meu lado, segurando minha mão. "Margarida, você precisa ser forte agora. Diga a verdade. Quem fez isso com você?" Meu coração disparou. Olhei para meu pai, destruído, e para minha mãe, perdida em sua própria dor. Como eu podia contar que eram meus irmãos? Como podia jogar essa bomba no colo da minha família? Mas a verdade não podia mais ser contida. Meu pai voltou da sala dos médicos com um maço de papéis na mão, os relatórios do hospital. Ele entrou no quarto, o rosto pálido, os olhos brilhando de fúria. "Margarida", ele disse, a voz tremendo. "Os médicos disseram que isso não foi uma vez só. Foram meses. Por que você mentiu? Por que protegeu quem fez isso?" Antes que eu pudesse responder,
A porta da sala de espera se abriu e Tomás entrou, com Eduardo e Jaime atrás. Eles tinham vindo, talvez para fingir preocupação, talvez para garantir meu silêncio. Mas o olhar do meu pai, ao vê-los, era o de um predador. Vocês, ele disse, baixo, perigoso. O que vocês sabem sobre isso? Tomás tentou manter a calma, com aquele sorriso falso que eu odiava. Pai, ela tá confusa. Os médicos falaram que trauma faz isso com a memória. Meu pai avançou, segurando Tomás pelo colarinho. Não minta pra mim, ele rugiu. Eu ouvi vocês conversando ontem. Ela precisa ficar de boca fechada, você disse. O que ela precisa esconder, Tomás? Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. O medo que me prendia por meses se transformou em uma raiva que queimava mais que qualquer dor. Foram eles, pai. Eu disse, a voz rouca, mas firme. Tomás, Eduardo e Jaime. Desde que você foi para aquela viagem longa para o Maranhão. Meses. Meu pai fechou os olhos, como se tivesse levado um soco. Quando os abriu, havia uma dor tão profunda que parecia que ele ia desmoronar. Meus filhos, ele murmurou, a voz falhando. Meus próprios filhos? Minha mãe caiu de joelhos, soluçando. Não, Margarida, não pode ser verdade. Ela gritava, mas no fundo dos seus olhos eu vi que ela sabia. Talvez sempre soubesse, mas nunca quis enxergar. A sala virou um caos. Meu pai avançou sobre Tomás com um urro que parecia vir do fundo da terra. O primeiro soco acertou o rosto de Tomás, jogando-o contra a parede. Você tocou na minha filha! Ele gritava, enquanto batia, anos de amor e confiança explodindo em fúria. Eduardo tentou puxá-lo, mas levou um golpe que o fez cair, o nariz sangrando. Jaime ficou parado, tremendo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Para, pai! Ele gritava, mas meu pai não ouvia. Minha mãe tentava segurá-lo, gritando. João, pelo amor de Deus, para! Vizinhos, atraídos pelo barulho, invadiram a sala e 3 homens conseguiram segurar meu pai. A polícia chegou minutos depois, as sirenes cortando o ar. Um dos policiais, que conhecia meu pai das visitas à delegacia, tentou acalmá-lo. João, o que está acontecendo aqui? Meu pai, ofegante, apontou para meus irmãos. Eles... meus próprios filhos. Eles machucaram minha menina. Eu contei tudo. Cada detalhe, cada abuso, cada ameaça. As palavras saíam como um rio que rompeu uma represa, incontroláveis. Falei da Polaroid, das risadas de Carlos, das ameaças com a faca, das vezes que implorei por ajuda e ninguém ouviu. Os policiais ouviam em silêncio, seus rostos endurecendo a cada palavra. Quando terminei, um deles virou-se para Tomás e Eduardo. Vocês estão presos. Jaime, chorando, confessou. Eu participei, mas eles me obrigaram. Me perdoa, Margarida. Meu pai olhou para ele com desprezo. Você não é mais meu filho, ele disse, a voz fria. Nenhum de vocês é. Tomás e Eduardo foram algemados e levados para um carro de polícia. Jaime foi colocado em outro, sem algemas, mas também preso. Antes de entrar no carro, ele olhou para mim. Me perdoa, Margot, ele sussurrou. Eu não respondi. Não havia perdão dentro de mim, só um vazio que engolia tudo. A cidade explodiu em fofocas. Dona Rosa, a vizinha venenosa, espalhou que eu tinha provocado meus irmãos, que eu era uma menina perdida, que trouxe vergonha para a família. Os jornais locais publicaram manchetes sensacionalistas. Irmãos presos por abusar da irmã em Belém. Pai descobre horror familiar e parte para a violência. Na escola, Sara liderou uma campanha de difamação, dizendo aos colegas que eu inventei tudo para chamar atenção. Um dia, ela jogou uma cópia da Polaroid no pátio da escola, rindo enquanto os outros alunos apontavam e zombavam. Olha a Margarida, a mentirosa! Ela gritava. Eu peguei a foto e corri,
queimando-a no banheiro, mas o dano estava feito. A cidade inteira me julgava, como se eu fosse a criminosa. Até Dona Lúcia, minha professora, olhou para mim com pena e disse: Margarida, talvez seja melhor você ficar em casa por um tempo. Aquilo foi como um tapa. Até as pessoas que deveriam me apoiar me viam como uma mancha. O julgamento foi rápido. As provas médicas, meu depoimento e a confissão de Jaime foram suficientes. Tomás e Eduardo pegaram 12 anos de prisão cada. Jaime, por ser menor e ter confessado, recebeu 6 anos numa casa de correção juvenil. Meu pai nunca mais foi o mesmo. O homem gentil, que me chamava de princesinha, morreu naquela noite no hospital. No lugar dele ficou um vazio, um homem quebrado pela culpa. Eu deveria ter percebido, ele repetia, como um mantra. Eu falhei com você, Margarida. Minha mãe caiu numa depressão profunda. Passava dias na cama, sem comer, sem falar. Seu cabelo embranqueceu em meses. Como eu não vi? Ela murmurava, torturando-se. Nossa casa, antes cheia de risos e cheiro de bolo, virou um mausoléu. Os quartos dos meus irmãos foram trancados, suas coisas guardadas em caixas no sótão. Nunca mais dissemos seus nomes em voz alta, como se fossem uma maldição. Não aguentávamos mais Belém. Os olhares, as fofocas, o peso de ser a família do escândalo nos sufocavam. Meu pai pediu transferência na empresa de transporte e nos mudamos para Esperança, uma cidadezinha às margens do rio Tapajós, a 300 quilômetros dali. Deixamos para trás a casa, os móveis, as memórias. Era para ser um recomeço, mas as cicatrizes vinham comigo, invisíveis, mas pesadas como correntes. Esperança era diferente, com suas ruas de pedra, casas coloniais e uma brisa que trazia o cheiro do rio. Meus pais tentaram reconstruir uma vida. Meu pai conseguiu um emprego fixo no escritório da empresa, sem precisar viajar. Minha mãe começou a trabalhar numa padaria, fazendo doces, algo que a mantinha ocupada. Eu fui matriculada numa escola católica, a Academia São José, onde ninguém conhecia minha história. Para todos, eu era só a menina nova, quieta, triste, mais comum, mas o passado não me deixava. As noites eram cheias de pesadelos, onde eu revivia cada abuso, cada risada de Carlos, cada ameaça de Tomás. Acordava gritando, suando frio, sentindo mãos que não existiam me tocando. Meu pai corria para meu quarto, me abraçava até eu parar de tremer. Vai passar, filha, ele prometia, mas não passava. Na escola, eu me mantinha isolada. As outras meninas tentavam se aproximar curiosas, mas eu construí muros ao meu redor. Uma colega, Teresa, perguntou uma vez: por que você nunca fala da sua cidade antiga? Sente saudade? Não, respondi, seca. Não sinto falta de nada. Ela desistiu, e logo eu era conhecida como a esquisita, a que não tinha amigos. E eu preferia assim. Amizade exigia confiança, e eu não sabia mais confiar. Mas em Esperança encontrei uma luz inesperada. Minha Arandiose, minha professora de redação, que me incentivava a escrever como forma de desabafo. Você tem talento, Margarida, ela dizia, depois de ler minhas redações, que eram cheias de dor disfarçada. Escreva mais, deixe sair o que você carrega. Eu nunca contei a ela o que aconteceu, mas suas palavras me deram um propósito. Comecei a escrever em um caderno, despejando a raiva, a vergonha, o medo. Cada palavra era uma pequena vitória, um jeito de tomar de volta minha voz. Anos se passaram e, em 1971, entrei na Faculdade de Educação em Belém, decidida a construir um futuro diferente. Lá, conheci Davi, um estudante de engenharia com um sorriso gentil e uma paciência que me fazia sentir segura. Ele nunca me pressionou, nunca cruzou os limites que eu estabelecia. Uma noite, depois de meses de amizade, contei a ele minha história. Falei sem parar, as lágrimas escorrendo, a raiva voltando com força. Davi ouviu em silêncio, segurando minhas mãos, e quando terminei, me abraçou.
Você é a pessoa mais forte que conheci, ele disse. E eu te amo. Nada do que você passou muda isso. Aquele momento marcou o começo da minha cura. Ser aceita, amada, apesar de tudo, foi como quebrar as correntes que me prendiam. Mas o passado voltou, como uma sombra. Recebi a notícia de que Tomás e Eduardo tinham sido soltos por bom comportamento, depois de cumprir apenas parte da pena. O medo voltou, trazendo pesadelos onde eles me encontravam, querendo vingança. Uma carta chegou, de Jaime, agora livre. Diferente da sua súplica anterior, essa era cruel, provocadora. Você acha que venceu, Margot? Ele escreveu. O que a gente fez te tornou mais forte. Deveria me agradecer. Aquelas palavras reacenderam uma fúria tão grande que rasguei a carta e a queimei, jurando que ele nunca mais teria poder sobre mim. Escrevi uma resposta, não para ele, mas para mim mesma. Você não me fez mais forte, escrevi. Eu me fiz forte, apesar de você. Você não tem mais nada sobre mim. Enviei a carta e nunca mais quis saber dele. Em 1974, me formei em educação. Meus pais estavam na plateia, orgulhosos, apesar das marcas do passado. Davi me pediu em casamento semanas depois, com um anel simples e uma promessa. Vou te amar e respeitar sempre, Margarida. Nos casamos numa cerimônia simples em Esperança, sob o perfume das flores de jambu. A vida com Davi foi um desafio, mas ele nunca me pressionou. Quando descobri que estava grávida, em 1976, o medo veio, mas também a alegria. Minha filha, Maria, nasceu com os olhos de Davi e meu sorriso. Depois vieram Pedro e Ana, completando nossa família. Ser mãe me curou de formas que não imaginava. Proteger meus filhos, vê-los crescer confiantes, me mostrou que eu podia ser forte, que podia amar sem reservas. Em 2010, já avó de 7 netos, decidi enfrentar Jaime, não por ele, mas por mim. Marcamos um encontro num café em Belém. Ele estava diferente, cabelo grisalho, rugas profundas, óculos de leitura. Falamos por 2 horas sobre nossas vidas, nossos arrependimentos. Nunca parei de me arrepender, ele disse, os olhos baixos. Eu sei, respondi sem raiva, apenas uma tristeza distante. E espero que você nunca pare. Não houve abraços, nem promessas de contato. Foi um fechamento, um ponto final. Você conseguiu ser feliz, Margarida? Ele perguntou ao se despedir. Pensei em Davi, nos meus filhos, nos meus netos, na vida que construí. Sim, respondi com sinceridade. Muito feliz. Essa foi minha maior vitória. Não deixar aqueles meses de horror definirem minha existência. Hoje, aos 73 anos, olho para trás e vejo um caminho difícil, mas que valeu a pena. Sou uma avó, uma professora aposentada que ajudou centenas de crianças, uma mulher que aprendeu que as piores feridas podem curar com tempo e cuidado. Minha história é para vocês que enfrentam suas próprias sombras. Vocês são mais fortes do que imaginam. A cura é lenta, dolorosa, mas possível. Acreditem nisso. Se você sentiu a raiva, a dor e a força dessa história, por favor, deixe um like e comente. Você é mais forte, Margot, nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. Sua força me ajuda a transformar essa dor em esperança para outros. Até a próxima, um beijo carinhoso da vovó Margot. A história de Margarida Silva, a vovó Margot, é um soco no estômago, uma narrativa que mistura dor, traição e uma força que parece impossível diante de tanto sofrimento. Ao ouvir os 3 capítulos da sua jornada, desde os abusos cruéis sofridos pelos irmãos até a reconstrução de uma vida cheia de amor e propósito, senti uma tempestade de emoções. Raiva pela injustiça, tristeza pela solidão de uma menina de 13 anos e admiração por sua resiliência. Essa história
profundamente enraizada na cultura brasileira, com suas referências ao calor do Pará, aos cheiros de mangueira e às dinâmicas familiares tão familiares a nós, toca em questões universais sobre trauma, cura e superação. Como brasileiros, que valorizamos a família e a comunidade, a traição de Margarida por aqueles que deveriam protegê-la é ainda mais chocante, mas sua capacidade de se reerguer reflete o espírito de luta que corre em nosso sangue. Aqui, compartilho minhas reflexões sobre essa história e as lições que podemos aplicar em nossas vidas, inspirados pela força de Margarida. A primeira emoção que a história desperta é uma raiva profunda. Como é possível que irmãos, que cresceram na mesma casa, dividindo o mesmo pão, se tornem monstros contra a própria irmã? A crueldade de Tomás, Eduardo e Jaime, agravada pela cumplicidade de figuras como Carlos e pela indiferença da comunidade, é revoltante. A vizinha Dona Rosa, com suas fofocas venenosas, e Sara, a amiga que traiu Margarida, representam a hipocrisia que muitas vezes encontramos em nossas comunidades. No Brasil, onde o senso de coletividade é forte, esperamos que os vizinhos sejam uma extensão da família, que a escola seja um refúgio, que a igreja ofereça acolhimento. Mas na história de Margarida, essas instituições falharam. O padre Miguel, com sua recusa em acreditar, e a própria mãe de Margarida, que acreditou nas mentiras dos irmãos, mostram como a sociedade pode silenciar vítimas, jogando sal em feridas já abertas. Essa traição coletiva me fez refletir sobre como, muitas vezes, fechamos os olhos para o sofrimento alheio, seja por medo, preconceito ou simples comodismo. Mas a história de Margarida não é só sobre dor, é sobre resiliência. Sua jornada de cura, apoiada pelo amor do pai, pela paciência de Davi e pela própria determinação, é um lembrete poderoso de que, mesmo nas piores circunstâncias, podemos encontrar força para seguir. No Brasil, onde a cultura celebra a garra e a alegria de viver, Margarida encarna o que chamamos de jeito brasileiro, a capacidade de transformar a adversidade em esperança. Ela não apenas sobreviveu, mas construiu uma vida plena, com uma família amorosa e uma carreira como professora, ajudando outras crianças. Isso me fez pensar em como, em nossas próprias vidas, enfrentamos batalhas, talvez não tão extremas, mas ainda assim dolorosas, e como podemos escolher não deixar que essas cicatrizes definam nosso futuro. Uma das lições mais impactantes da história é a importância de ouvir e acreditar nas vítimas. Margarida sofreu em silêncio porque temia que ninguém acreditasse nela, um medo reforçado pelas palavras cruéis de Jaime: "Ninguém vai acreditar em você." No contexto brasileiro, onde muitas vezes as vítimas de abuso enfrentam estigma e descrédito, essa lição é crucial. Devemos ser como Dona Ana, a assistente social, que ofereceu uma mão gentil, ou como Dona Lúcia, que, apesar das limitações, tentou ajudar. Em nossas comunidades, podemos aplicar isso sendo mais empáticos, ouvindo sem julgar, criando espaços seguros para que as pessoas falem. Quantas Margaridas estão ao nosso redor, carregando dores que não vemos? Como brasileiros, que valorizamos o calor humano, temos o dever de ser o apoio que elas precisam. Outra lição é o poder da resiliência e da escolha. Margarida poderia ter se rendido ao trauma, mas escolheu lutar. Ela escreveu em seu caderno, estudou, amou e construiu uma família. Isso ressoa com a cultura brasileira, onde celebramos histórias de superação, como as de pessoas que saem de comunidades humildes para conquistar seus sonhos. A história dela nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, podemos escolher o caminho da cura. Para mim, isso significa olhar para meus próprios desafios, sejam financeiros, emocionais ou familiares, e decidir que não serei definido por eles. Margarida nos mostra que a força vem de dentro, mas também do apoio de pessoas como Davi, que respeitou seus limites, ou seus pais, que, apesar da culpa, nunca desistiram dela.
Por fim, a história de Margarida nos lembra da importância de enfrentar o passado para construir o futuro. Ao confrontar Jaime anos depois, ela não buscava reconciliação, mas fechamento. Esse ato de coragem, de olhar nos olhos do seu agressor e afirmar sua vitória, é inspirador. No Brasil, onde muitas vezes evitamos conflitos familiares para manter a paz, Margarida nos ensina que, às vezes, enfrentar a verdade é o único caminho para a liberdade. Em nossas vidas, isso pode significar ter conversas difíceis, buscar terapia ou simplesmente reconhecer nossas dores. A cura de Margarida não foi instantânea, foi lenta, dolorosa, mas possível. Isso me dá esperança de que, com paciência e apoio, também podemos curar nossas feridas. Aplicando essas lições, podemos transformar nossas comunidades em lugares mais acolhedores. Seja ajudando um amigo em silêncio, apoiando organizações que protegem vítimas de abuso ou simplesmente sendo mais atentos aos sinais de sofrimento, cada um de nós pode fazer a diferença. A história de Margarida é um chamado à ação. Não podemos deixar que mais crianças sofram como ela sofreu. Como brasileiros, que carregamos no coração a solidariedade e a luta, temos o poder de mudar essa realidade. Para fechar, quero dizer que a história de Margarida não é apenas uma narrativa de dor, mas um hino à força humana. Ela nos desafia a ser melhores, a ouvir mais, a lutar mais. Então, se essa história tocou seu coração, se você sentiu a raiva, a dor e a esperança que ela carrega, por favor, deixe um like, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem e escreva nos comentários "Força para todos", para mostrar que você está com a vovó Margot e com todos que lutam para superar seus traumas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história que inspira e transforma. Um beijo carinhoso da vovó Margot e até a próxima. A história de Margarida Silva, a vovó Margot, é um soco no estômago, uma narrativa que mistura dor, traição e uma força que parece impossível diante de tanto sofrimento. Ao ouvir os 3 capítulos da sua jornada, desde os abusos cruéis sofridos pelos irmãos até a reconstrução de uma vida cheia de amor e propósito, senti uma tempestade de emoções. Raiva pela injustiça, tristeza pela solidão de uma menina de 13 anos e admiração por sua resiliência. Essa história, profundamente enraizada na cultura brasileira, com suas referências ao calor do Pará, aos cheiros de mangueira e às dinâmicas familiares tão familiares a nós, toca em questões universais sobre trauma, cura e superação. Como brasileiros, que valorizamos a família e a comunidade, a traição de Margarida por aqueles que deveriam protegê-la é ainda mais chocante, mas sua capacidade de se reerguer reflete o espírito de luta que corre em nosso sangue. Aqui, compartilho minhas reflexões sobre essa história e as lições que podemos aplicar em nossas vidas, inspirados pela força de Margarida. A primeira emoção que a história desperta é uma raiva profunda. Como é possível que irmãos, que cresceram na mesma casa, dividindo o mesmo pão, se tornem monstros contra a própria irmã? A crueldade de Tomás, Eduardo e Jaime, agravada pela cumplicidade de figuras como Carlos e pela indiferença da comunidade, é revoltante. A vizinha Dona Rosa com suas fofocas venenosas e Sara, a amiga que traiu Margarida, representam a hipocrisia que muitas vezes encontramos em nossas comunidades. No Brasil, onde o senso de coletividade é forte, esperamos que os vizinhos sejam uma extensão da família, que a escola seja um refúgio, que a igreja ofereça acolhimento. Mas, na história de Margarida, essas instituições falharam. O padre Miguel, com sua recusa em acreditar, e a própria mãe de Margarida, que acreditou nas mentiras dos irmãos, mostram como a sociedade pode silenciar vítimas, jogando sal em feridas já abertas. Essa traição coletiva me fez refletir sobre como, muitas vezes, fechamos os olhos para o sofrimento alheio, seja por medo, preconceito ou simples comodismo.
É revoltante pensar que Margarida sofreu não só pelas mãos dos irmãos, mas também pela indiferença de uma comunidade que preferiu fofocar a proteger. Mas a história de Margarida não é só sobre dor, é sobre resiliência. Sua jornada de cura, apoiada pelo amor do pai, pela paciência de Davi e pela própria determinação, é um lembrete poderoso de que, mesmo nas piores circunstâncias, podemos encontrar força para seguir. No Brasil, onde a cultura celebra a garra e a alegria de viver, Margarida encarna o que chamamos de jeito brasileiro, a capacidade de transformar a adversidade em esperança. Ela não apenas sobreviveu, mas construiu uma vida plena, com uma família amorosa e uma carreira como professora, ajudando outras crianças. Isso me fez pensar em como, em nossas próprias vidas, enfrentamos batalhas, talvez não tão extremas, mas ainda assim dolorosas, e como podemos escolher não deixar que essas cicatrizes definam nosso futuro. A força de Margarida me inspira a olhar para meus próprios desafios, como o estresse do dia a dia ou conflitos familiares, e decidir enfrentá-los com coragem, sabendo que a superação é possível. Uma das lições mais impactantes da história é a importância de ouvir e acreditar nas vítimas. Margarida sofreu em silêncio porque temia que ninguém acreditasse nela, um medo reforçado pelas palavras cruéis de Jaime. Ninguém vai acreditar em você. No contexto brasileiro, onde muitas vezes as vítimas de abuso enfrentam estigma e descrédito, essa lição é crucial. Devemos ser como Dona Ana, a assistente social que ofereceu uma mão gentil, ou como Dona Lúcia, que, apesar das limitações, tentou ajudar. Em nossas comunidades, podemos aplicar isso sendo mais empáticos, ouvindo sem julgar, criando espaços seguros para que as pessoas falem. Quantas Margaridas estão ao nosso redor, carregando dores que não vemos? Como brasileiros que valorizamos o calor humano, temos o dever de ser o apoio que elas precisam. Essa lição me faz querer ser mais atento aos sinais de sofrimento dos meus amigos, colegas ou até desconhecidos, oferecendo um ombro amigo sem julgamento. Outra lição é o poder da resiliência e da escolha. Margarida poderia ter se rendido ao trauma, mas escolheu lutar. Ela escreveu em seu caderno, estudou, amou e construiu uma família. Isso ressoa com a cultura brasileira, onde celebramos histórias de superação, como as de pessoas que saem de comunidades humildes para conquistar seus sonhos. A história dela nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, podemos escolher o caminho da cura. Para mim, isso significa olhar para meus próprios desafios, sejam financeiros, emocionais ou familiares, e decidir que não serei definido por eles. Margarida nos mostra que a força vem de dentro, mas também do apoio de pessoas como Davi, que respeitou seus limites, ou seus pais, que, apesar da culpa, nunca desistiram dela. Em nossa cultura, onde valorizamos laços familiares, essa lição reforça a importância de apoiar uns aos outros, mesmo nos momentos mais difíceis. Por fim, a história de Margarida nos lembra da importância de enfrentar o passado para construir o futuro. Ao confrontar Jaime anos depois, ela não buscava reconciliação, mas fechamento. Esse ato de coragem, de olhar nos olhos do seu agressor e afirmar sua vitória, é inspirador. No Brasil, onde muitas vezes evitamos conflitos familiares para manter a paz, Margarida nos ensina que, às vezes, enfrentar a verdade é o único caminho para a liberdade. Em nossas vidas, isso pode significar ter conversas difíceis, buscar terapia ou simplesmente reconhecer nossas dores. A cura de Margarida não foi instantânea, foi lenta, dolorosa, mas possível. Isso me dá esperança de que, com paciência e apoio, também podemos curar nossas feridas. A história dela me faz refletir sobre minhas próprias cicatrizes, mágoas do passado, momentos de rejeição, e me encoraja a enfrentá-las com a mesma coragem que Margarida encontrou.
Além disso, a história destaca a força da comunidade quando ela escolhe apoiar, como no caso de Dona Lúcia e Davi. No Brasil, onde o senso de comunidade é tão forte, isso me lembra que todos temos um papel a desempenhar na construção de um ambiente seguro. Podemos ser a diferença na vida de alguém, seja oferecendo uma palavra gentil, denunciando injustiças ou apoiando organizações que ajudam vítimas de abuso. Margarida transformou sua dor em propósito, tornando-se professora e avó, e isso me inspira a transformar minhas próprias experiências em algo positivo, como ajudar um amigo ou me engajar em causas sociais. Para fechar, quero dizer que a história de Margarida não é apenas uma narrativa de dor, mas um hino à força humana. Ela nos desafia a ser melhores, a ouvir mais, a lutar mais. Então, se essa história tocou seu coração, se você sentiu a raiva, a dor e a esperança que ela carrega, por favor, deixe um like, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem e escreva nos comentários "Força para todos", para mostrar que você está com a vovó Margot e com todos que lutam para superar seus traumas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história que inspira e transforma. Um beijo carinhoso da vovó Margot e até a próxima!